Olá, sou Débora Fontes. Hoje nós vamos percorrer o nosso pensamento na neuropsicopedagogia. É a ciência que estuda como o ser humano aprende. Falaremos sobre a tríade tradicional da aprendizagem humana. Vamos percorrer o nosso pensamento na neuropsicopedagogia. Como o ser humano aprende? Falaremos sobre a tríade da aprendizagem humana, as funções cognitivas, executivas e conativas. E vamos estar sempre falando sobre esse assunto. Sou pedagoga de formação, neuropsicopedagoga. Vamos lá, introdução à neuropsicopedagogia. Antes de nós entrarmos literalmente no assunto da neuropsicopedagogia, eu quero percorrer o pensamento com vocês, não só de Jorge Visca, e um conceito que trouxe o pedagogo social. O estudante ele tem a oportunidade da formação quando ele faz o bem feito, quando a gente faz estágio, quando a gente tem a oportunidade de colocar em prática tudo que nós conhecemos na prática. É interessante que é uma forma. Primeiramente, nós temos uma inspiração. Depois, no segundo ponto, é a motivação. É aquela hora que você fala, poxa, eu vou fazer isso mesmo. Vamos fazer alguma atividade. Então, em qualquer área profissional, você é vivendo a cada instante, a cada desejo que você quer fazer, que você vai ser. Para tudo e diz assim, não, eu quero fazer isso. É o primeiro pensamento, é um dado conceito para a neurociência. Depois da capacitação, vem a fase da formação. É o que vocês estão fazendo agora. É o nível de conhecimento, uma parte da formação. Quando você faz o quê? É uma interrogação. Neste curso Psiconeuropsicopedagogia e Psicopedagogia, quando que você teve a oportunidade da formação? Quando você faz o quê? Quando você faz o estágio. O estágio é uma oportunidade da maturidade de compreender e ter mais conhecimento. Nós falamos de neuropsicopedagogia, é uma prestação de serviço. Ela atua em qual área? Se eu falo ela está dentro da empresa, dentro de salas de aula, em hospitais. E a neuropsicopedagogia está onde? Que a psicopedagogia está nos hospitais, nas empresas, nas escolas. Ela está dentro de um consultório, geralmente. Ela trabalha com crianças com idade de aprendizagem, adolescentes e adultos. Não só melhorar a sua capacidade de conhecimento. Quando estamos no ambiente universitário, ele é separado. Aglomerações, pessoas que estudam determinados assuntos. E essa ciência, geralmente, ela tem um objetivo. Por exemplo, qual é o objeto de estudo? O objeto de estudo é o que nós vamos estar trabalhando agora com Josefina Almeida, dentro do Colégio Social de Portão, no Núcleo de Pesquisa e Extensão. Qual é o objeto de estudo da biologia? A célula. É de uma maneira bem reduzida que eu estou falando, como eu aprendi em alguns cursos, em grupos de estudos. Qual é o objeto de estudo da pedagogia? Pense, responda. A aprendizagem. A pedagogia estuda como o ser humano aprende. E aprender vem do latim, prender, aprender. Prender dentro. A pedagogia vai ser a primeira neurociência. Depois você estuda a aprendizagem, aí vem a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia. Quando nós falamos em aprendizagem,
Vamos ainda no âmago dessa palavra. O que é estudo e quando é para a aprendizagem humana? Quando eu falo, vocês recebem informação, ok? Aí vocês acionam todos os elementos que tem dentro do seu cérebro, entendeu? Os neurônios começam a encontrar um com os outros na cabeça e aí vai trabalhando. E nós precisamos exercitar e trabalhar com pessoas que aprendem, é interferir na aprendizagem. Voltando lá no Lex Boss, ele fala que a afirmação das pessoas, a afirmação da vida social é a necessidade que tem entre si. É a nossa necessidade de se comunicar. É como uma instituição que precisa de trazer pessoas que tenham capacidade para trabalhar, levar o seu conhecimento aos outros. A mesma coisa é de falar, eu preciso de farinha de trigo para fazer um bolo. Então eu vou comprar no supermercado. O que precisa para atender a minha necessidade? É profissional, é a necessidade humana, aprender com o outro. Vamos estar buscando pessoas que têm característica para isso. E assim vai. Aprofundando um pouco mais no conceito, como é que eu interfiro na aprendizagem de alguém? A formação das pessoas, da vida social, se dá por necessidade e capacidades. Isso aqui foi de Dora Alicia, da professora. Então eu percorro o meu conhecimento, a minha experiência sobre um determinado assunto, um determinado objeto, mais forte fica essa sinopse, até que ela se torne um tronco neural. É uma sinapse muito bem fortalecida de um determinado objeto de conhecimento. Se a gente pegar, tem habilidade fortes em determinado assunto, por exemplo, em pinturas, em teatro, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, é um tronco neural em habilidades de onde eles participam de imagem e do que trabalha. Se a gente começar a trabalhar assim, desenvolve cada vez mais o que chama as competências. É chamado de competência. A neurociência ela faz divisor de águas para que a gente possa aprender o como o ser humano aprende. Olha que fantástico. Então, o que acontece? Nós estamos falando de neuropsicopedagogia e vamos entrar nessa área do conhecimento. Quando a criança aprende divisão, ela precisa ter, de uma forma madura, determinadas funções naturadas e maturadas. Um exemplo, ela precisa sustentar aquela atenção, aquele foco do início ao final da operação. Ela precisa ter reversibilidade de pensamento. Ela precisa ter atenção concentrada e atenção difusa. E às vezes, quando a criança não está aprendendo, não adianta você ficar insistindo naquela mesma divisão se você não maturar as estruturas neurobiológicas que sustenta a divisão. Faz muito sentido. É importante. O que é que ele muda para você na compreensão, na sua compreensão? É interessante que vocês compreendam dessa maturidade. Se uma menina que anda no patins, ela anda muito bem, é porque ela começou a entender e passar no neurônio dela o equilíbrio. Então, são as lacunas de aprendizagem. Essas lacunas é muito importante porque ela sustenta a informação da divisão. E aí nós percebemos, por isso que nós trabalhamos muito na matemática. Então, quando você compreende, faz a compreensão, ela vai fazer o sentido, ela vai ter clareza. Eu tenho uma convicção de quando eu falo que é importante o conhecimento anterior
O conhecimento anterior é tudo, seja como pescador, seja como marceneiro. É uma maturação, ela aprendeu com o pai, aprendeu com alguém. Quem trabalha com carro, com oficina, quem trabalha com computadores, ele tem um conhecimento, ele aprendeu. Então, essa introdução à neuropsicopedagogia é esse pensamento. E é lindo quando a criança codifica as primeiras palavras, né? Ítalo mesmo começou a falar, é delícia, monossilabano. E a neurociência é isso, é quando você identifica, o cérebro dela está sendo acionado para que ela possa estar fazendo aquelas mensagens, aquelas habilidades, falando primeiras partes. Qual é a parte do cérebro que precisa? Né? Ela tem essa maturidade. Ela precisa seleção coletiva e centrada. Reconhecimento fonológico das palavras. Isso é a base neurobiológica. É o estímulo que você está oferecendo, tanto como professor, como do pai, quanto mãe. Ela precisa de divisão espacial. Os movimentos esquerda, direita, dentro, fora. É um dos menores músculos que precisam estar maduros para que ele possa escrever. Ela acompanha com o dedinho. Depois desse apoio, ela não precisa mais, ela vai crescendo, vai aumentando. Tudo que ela está deixando de fazer para adquirir o conhecimento é você perceber o diagnóstico e poder fazer a intervenção de uma forma mais assertiva. Isso é muito importante. Focar a atenção e manter a atenção. Reconhecimento ocular e esquerda-direita junto com reconhecimento fonológico. Entendam que a memória de trabalho, a pessoa precisa acionar esses elementos da inteligência. E é muito importante, ninguém interfere na aprendizagem de ninguém. Por mais que vocês estudem, procurem, você é responsável em articular o seu conhecimento. Ou não, você tem que buscar. Movimento ocular é importante, reconhecimento foneológico das palavras, o significado, o reconhecimento do símbolo em uma parte do cérebro, reconhecimento significado em outra parte do cérebro. E o que acontece? Você sabendo de tudo isso que nós não estamos aprofundando, nós estamos passar o assunto com vocês. E junto da aprendizagem dessa criança, para que ela reorganizar a sua aprendizagem. Vamos ver agora um movimento assim mais rápido e você aprender. Dar sugestões de brinquedos. E não é brinquedos, porque você sabe que tudo o brincar é o mais importante, a ludicidade. O adolescente, a criança ou o adulto, ele possa ficar mais inteligente, tem alguns objetos que são objetos terapêuticos. O que significa terapia? No âmago da palavra, o que significa? Quando uma pessoa vai para o CPI, Centro de Terapia Intensiva, a palavra terapia, o que significa? Significa cura. Terapia significa cura, ser curado. Então, esse processo de intervenção significa cura. Um caminho que você vai estar orientando. Você faz determinadas ações que você pensa quais são para que ela desenvolva e ela precise mudar e entender onde ela parou, onde eu perdi. Quando o rio da nossa vida está indo pelo caminho, aí você vai lá com o terapeuta e ele reformula, te ajuda, lhe convida a reformular a sua vida. E é muito importante para aquele ser humano. Então, quando a criança aparece com uma dificuldade de aprendizagem, geralmente quem traz a criança é o professor, é o diretor, é o pai. Então, nós vamos querer reorganizar a aprendizagem. E com a organização dessa criança no processo terapêutico, no processo de cura, dessas funções cognitivas
eu aplico esses objetos para que ela possa fortalecer determinada conexão cerebrais dela. É importante que você preste atenção, pensar um pouco e resolver cada problema de uma outra pessoa. Uma brincadeira, eu tenho vários jogos. Olha, quando a mãe traz a criança para o seu consultório, é a mãe que traz. Reorganizar os estudos nos processos de aprendizagem, no processo terapêutico, que é o projeto de curas. Você pode estar fazendo vários tipos de brincadeira, jogos, faz a anamnese e aplicar os objetos para que ela possa fortalecer determinada conexão dela. E aí a gente vai trabalhando brincadeiras e vamos pensar internamente na brincadeira que eu vou fazer. E a emoção, porque aqui mesmo inteligência emocional. Então vamos trabalhar os estímulos que estão aqui e fazer as brincadeiras. Então a gente vai dando essas brincadeiras. Vamos apresentar alguns estímulos. A gente pode botar todas as fichas para baixo, pode jogar 2 dados, vai fazer essas brincadeiras e as letras que virarem, vocês vão precisar formar palavras. Perceber quais as funções cognitivas, executivas e conativas vocês estão acionando. Antes de começar a fazer esses jogos, vamos percorrer o pensamento sobre o que são essas funções. São neurobiológicas. Também tem a brincadeira. A base decimal e a base centesimal é o alicerce de todo o raciocínio matemático. Criança do 1º ao 5º ano, se ela não consegue organizar esse alicerce bem segmentado, bem forte, aí elas vão ficar com o lógico matemático defasado pelo resto da vida. Então, tem números e plaquinhas que vocês podem trabalhar e os números com letras de 1 até 100. E o jogo, a gente pode chamar 1 a mais, 1 a menos, 10 a mais, 10 a menos, que são aqueles brinquedinhos antigos. Você pode criar neuroplasticidade. Tem tudo a ver com as histórias que nós trabalhamos e é isso. E através das vivências que vocês irão ter, os estímulos, eles vão estar trabalhando o pedagógico e trabalhar o pedagógico e o neurobiológico. É muito importante nós percebermos. Trabalha a alfabetização, trabalhar o raciocínio matemático também. Vamos pensar o que no objeto de estudo, quais funções que vocês trabalharam aqui com esse material. É no objeto de estímulo. O que vocês vão trabalhar? Então, vamos trabalhar a atenção, a concentração, interação. Ideação é quando você tem algo em mente e faz processo para concretizar. Eu vou com a farda ou vou sem a farda? Eu vou com a farda, né? A ideia, eu tenho que ir para a escola e lá existe uma norma e todo mundo tem que andar certo, andar na escola com a farda. Então, passa por um processo ideação. Esse é um processo. Quando você vai para uma festa, que roupa eu vou vestir? Então, para a praia eu vou. Então, o que é, como eu vou usar? Então, eu tenho que ter discernimento de para onde eu vou e que tipo de roupa eu vou usar. Habilidade de pensamento. Um exemplo clássico. Será que Maria ou Joana vai realmente para aquele encontro comigo? Que horas são? Que horas ela mandou a mensagem? E esqueço de ver as horas porque é a mensagem. Eu vou primeiro para a mensagem e esqueço de ver as horas que nós combinamos. A gente pega o celular, aí o meu tem essa mania. Lá para as 4 da manhã, eu tenho que pensar que o pessoal está dormindo e que eu não posso mandar. Mas eu fico pensando que há uma vontade de mandar logo. Então eu tenho que estar me controlando recebilidade de pensamento. Eu tenho que fazer isso.
eu tenho que ter uma competência em relação a esse assunto. Percepção. A percepção é muito importante. É através dos 5 sentidos que trazemos o mundo até nós. Através da audição, da visão, do tato. São as percepções que nós percebemos através do mundo. Nós temos, quantos sentidos? São 12? É bem bacana. Olhe bem. Quando vocês estão aqui na escola, né? Se você está um grupo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, isso não é audição. Tem envolvido a audição, mas não é sentido sinestésico. Sinestésico. Tríade funcional da aprendizagem humana. Nós temos no espaço aprendizagem 3 artigos, 3 fontes de conhecimentos que inspiram o nosso trabalho. E a tríade funcional da aprendizagem humana do Vítor da Fonseca. Ela tem cognição, funções cognitivas, funções executivas e funções conativas. A cognição são as funções mais básicas. A executiva são as mais superiores. Planificação. Um curso lá no IESP, vou aproveitar e passar em alguns lugares e eu tenho que tempo para chegar mais cedo, para chegar no meu horário. É uma planificação do que você vai fazer. Resolver, cumprir os horários. Então, para a criança, ela precisa ter essa competência. E matemática, a presença dos cálculos. Dessas funções cognitivas, conativas e executivas, é uma das chaves do sucesso na vida. Temos que ter essas funções bem maturadas na vida para possibilitar o desenvolvimento acadêmico e sucesso na vida. É uma competência para trabalhar, deixar lá o celular na hora certa, para poder interagir com as pessoas. Eu vivo dizendo a vocês, saia do WhatsApp, a neta, saia do WhatsApp, para de usar o computador, vá brincar lá fora, porque cada vez mais o pessoal está usando funções, estão usando de maneira intensa, então é muito perigoso. Então, o que é que a vida está fazendo com você, com o nosso filho? Né? Essa evolução, a escola, ela precisa estar fora desse celular para conviver melhor, para que ela tenha essas funções cognitivas e executivas para poder melhorar e ter o sucesso de vida. Didática é uma coisa muito importante. Função cognitiva, executiva e conativa. Você sabe o que é função conativa? O que é função conativa? Elas são funções que fazem referência à nossa motivação e à nossa personalidade. As funções conativas, elas abrem a porta da aprendizagem. Quanto mais motivado você está para fazer algo, mais fácil fica a possibilidade da aprendizagem, da apreensão de determinado objeto que você quer aprender. Você só aprende se você tiver aquele foco. As anteriores que elas tiveram na vida, como a mãe criou, como os pais criam, é importante quando chega na escola. E essas funções, nós não vamos estar entrando, mas vamos falar como pode aprender sobre cada função. Quando trabalha nas suas funções executiva, você acaba pensando mais rápido, tendo e abrangendo de uma forma maior as suas percepções de mundo e faz com que você seja mais fácil e favorável para você. Em função de quê? Da rapidez que você pode usar essas funções. Não só abrir, como decidir, ir para lá, como vir para cá, subir, descer, correr, andar devagarzinho. E você vai perceber a importância do aprendizado. A neuroplasticidade hoje é a possibilidade real que nós temos, que nós podemos adquirir o sucesso, desde que nós tenhamos vontade. Se você não tiver vontade, não adianta de desejo. Você tem que ter desejo, vontade e esforço.
onde vocês podem aprender as funções executivas. Tudo isso tem a ver com didática. O que é didática? Também é uma ciência, e é uma ciência mais importante. Que definição de didática? Conjuntos de processos para poder você fazer, seja não só aprendiz e ensinar o aprendente. Por isso que nossos alunos são aprendentes. Não é a ciência como o outro aprende. O que é que eu vou fazer para que ele possa aprender? Como eu vou tornar essa aprendizagem que entenda e que algo que seja internalizado não só em você, que fique em você. Isso é muito importante. Conceito é o principal ramo da psicopedagogia que aprofunda o modo de realizar a educação mediante o ensino. Ele separa o que é educação e o que é ensino. A aprendizagem ela é importante para que a pessoa compreenda realmente o que é, mas a pessoa tem que querer. De ciências. E são essas formas que podemos fazer com que vocês possam facilitar para vocês, para crianças, adolescentes e adultos. Então é importantíssimo que você trabalhe na nossa clínica, é que você venha ter atividade neuropedagógica. Isso é muito importante. E nós vamos estar com um desafio maravilhoso com a nossa Josefina. E através do lúdico, através de brinquedos simples, ela disse e fala sempre, eu adorei essa frase, eu sou educadora de raiz. Então, é fantástico e ela faz uma intervenção no adulto ou na criança, para que ela não aprenda só para si, mas que aprenda uma forma que use o neurobiológico dela, para que ela tenha esses setores cognitivos e com a função conativa, abrindo a portinha da aprendizagem. Eu não posso receber uma criança no IESP que não queira estar lá, ele tem que estar. Então, eu tenho que conquistá-la para que ela venha à clínica para aprender, porque ela tem que ter consciência que ela não está conseguindo para poder aprender. E aí, isso é muito importante. Então, nós estamos com o desafio de uma mãe e de um filho que nós vamos estar trabalhando e escrevendo um livro científico para mostrar com o simples da aprendizagem, a educação antiga, para que eles aprendam. E nossa equipe, nós cada vez mais traçamos e oferecemos objetos para que as crianças possam aprender com mais facilidade e objetiva, assertiva. Lázaro é o coordenador, nossa Pati trabalha conosco, nossa Josefina, Nildélia, que é a nossa presidente. Então, a aprendizagem não é só no âmbito do abstrato. Tem que abstrair, antes de abstrair, você tem que compreender o concreto, trazer para você a melhor forma de trabalhar. Então, nós temos também o Everaldo, nós temos também Daniela, nós temos Nancy Guedes, nós temos Doréia Alícia, nós temos Nelcival Menezes, todos envolvidos nesse processo de aprendizagem. Nós temos também a Nil, temos Jeane, que trabalha exatamente com a família, com a constelação familiar. Tem Débora, que trabalha todo esse processo e trouxe essa história para que a nossa comunidade, nossas crianças possam ser felizes e que tenham essas funções para que possa direcionar melhor toda a sua vida e dali partir para o mundo, ativando as funções das nossas crianças. Olha a responsabilidade. É um processo de aprendizagem. Está alerta, todos os professores devem estar alertos para que traga esse aluno para a nossa clínica e venha aprender, sentir se ela realmente está aprendendo, se ela retorna para a sala de aula com as mesmas competências que os colegas têm. Então é isso. Então, uma coisa muito importante é o apoio dos pais. Cientificamente comprovado que 1 hora no consultório a gente muda a arquitetura cerebral da criança.
Maria Montessori é a torre do equilíbrio, a torre rosa. E ela é uma esponja absorvente, ela absorve. É pura Montessori. Então, eu consigo abraçar esse trabalho, abraçar esses professores, para que compreenda também o trabalho dos nossos colaboradores, que todo mundo aqui trabalha voluntário, para que a criança, com muito trabalho, menos recursos, mas a vida da gente é um sonho deixar essas crianças livres. Quando ele se sentir bem, ele vai estar bem na sala de aula. Na maioria, nós convidamos para fazer psicopedagogia. Para atender as crianças, é diferente de você atender 1, 2 ou 30 na sala. Então, é importante que a clínica, aquele espaço que ele sabe que é dele, que ele precisar, ele vai lá bater e dizer assim, eu preciso também, porque o meu colega ficou bom, que eles sabem. Quem sabe, quem não sabe. E ser uma prática neuropsicopedagógica dentro da sala de aula, o professor, isso é uma função cognitiva. Ideação. Cabe ou não cabe, é a plasticidade que a pessoa tem de pensar, né? Isso cabe aqui ou não cabe? Se esse objeto cabe na sala de aula. Nós estamos precisando cada vez mais pessoas que entendam e saibam o que é isso, e não é algo novo. Quem é pedagoga, quem é psicopedagogo, conhecer o histórico da psicopedagogia, e é importantíssimo. Ele tem 1000 papel na sala de aula, o professor, ele é um mestre. E o que acontece hoje com as crianças que estão com problema de aprendizagem? Aí elas podem ser direcionadas para a nossa clínica. Estamos abertos a todos vocês e todos os sábados. Nós temos psicólogos, mas o psicólogo trabalha com o psicopedagogo, trabalha com o professor. É importante que o psicopedagogo ou o neuropsicopedagogo que tem formação psicológica, entendendo de aprendizagem. A criança não pode ser só atendimento terapêutico. Temos que ficar juntos com os professores, passar para o professor também. Então, o que acontece com a criança que tem problema de aprendizagem? Ela se sente triste. Condição conativa dela que vai pedir a aprendizagem. Ela está impedindo, ela pede o socorro. O límbico, a amígdala cerebral, que é o centro processador das fortes emoções. Quando uma criança ela está sendo pressionada para aprender, principalmente pelos pais, aí nós fechamos o acesso do cérebro de raciocínio. Se ela fica tranquila, ela aprende normal, não pode deixar a criança nervosa, chateada, senão ela fecha, a criança possa reorganizar o pensamento dela. Até a próxima e até a aula. Prazer em ter estado aqui com vocês. Gratidão e vamos mais.